Hoje a gente continua com transmissão das obrigações. Agora a gente vai tratar de cessão de débito. Então, cessão de débito tem outro nome também, assunção de dívida. Inclusive, o Silvio Venosa, ele critica a expressão cessão de débito, porque tem pessoa que tem uma alienação. Se não tem alienação, quem que vai vender uma dívida para outra? Não, eu tinha que pagar isso, mas agora estou vendendo para você o direito de pagar isso para alguém. Não faz sentido nenhum, né? Então seria assunção de dívida, a ideia de assumir uma dívida. O que é a assunção de dívida, também chamada de cessão de débito, né? É um negócio jurídico bilateral também, ou seja, você vai ter um acordo de vontades, pelo qual o devedor, com a anuência do credor, vai transferir a um terceiro a posição de sujeito passivo de uma determinada dívida. Então, nessa situação, se substitui o devedor por um outro devedor. Esse fenômeno não é muito comum fora das relações empresariais, tá, pessoal? Muitas vezes o que acontece é a pessoa comprar, por exemplo, uma empresa e assumir essas dívidas da empresa. Ou seja, eu quero ocupar, não a empresa, o estabelecimento comercial. Eu vou lá, eu quero fazer uma lanchonete. Daí eu vou lá e compro o ponto. Eu compro o ponto, não compro pessoa jurídica. Eu estou com uma pessoa jurídica nova lá e tal. Só que a pessoa jurídica é cheia das dívidas. Daí, para comprar o ponto, a condição para comprar o ponto, o cara falou o seguinte: olha, eu não vou comprar nada, não vou vender nada para você. Pode ficar com o ponto. Só que você vai assumir todas as minhas dívidas, com o fornecedor, com o locador do espaço e tal. E daí eu falo tudo bem. Se eu falo tudo bem, eu estou assumindo uma dívida. Ele está fazendo uma cessão de débito para comigo. Essa que é a lógica da cessão de débito, tá, gente? Então, parece meio bizarro quando a gente fala para pensar, mas existe fundamento no mundo real para esse fenômeno. O artigo 299 do Código Civil vai estabelecer que é facultado ao terceiro assumir a obrigação do devedor com consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor ignorava. Então, vamos lá, analisar questão por questão. Primeiro, que o credor deve consentir. Poxa, professor, mas na sessão de crédito eu lembro que o devedor não precisava consentir, ele só precisa ser notificado. Exatamente. Na sessão de crédito, o devedor só precisava ser notificado, não tinha que concordar com nada. Mas na sessão de débito, o credor tem que consentir, ele não pode ser meramente notificado. Mas por quê? É porque o credor achava que o devedor originalmente ia pagar. Agora, o novo devedor, talvez ele nem conheça. Será que está tudo bem para esse credor que substitua o devedor? Não. Por isso ele precisa consentir. Se o credor não pode ser obrigado a aceitar coisa diversa do objeto da obrigação, ele também não pode ser obrigado a aceitar outro devedor da obrigação. Essa que seria a lógica por trás desse consentimento. O novo devedor tem que ser solvente, ou a insolvência tem que ser conhecida pelo credor. Se o credor desconhecia a insolvência, então o devedor antigo se responsabiliza por essa solvência. O parágrafo único do artigo 299 vai dizer que qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na solução da dívida, interpretando-se silêncio como recusa. Então, é um caso clássico de quem cala não consente. Que normalmente a gente fala, quem cala consente, né? Assim que a gente fala na vida por aí. Quem cala, no artigo 299, parágrafo único sobre cessão de débito, não consente. Ou seja, eu notifiquei o credor e falei: o credor, eu estou saindo da relação obrigacional como devedor, mas olha só, fulano agora vai ser um novo devedor. Você concorda? Passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, não falou nada. Não falou nada quer dizer que ele discorda, quer dizer que você continua sendo o devedor original. No 116 da primeira jornada de direito civil diz o quê? Que esse artigo 299 não exclui a possibilidade da assunção cumulativa da dívida quando 2 ou mais devedores se tornam responsáveis pelo débito com a concordância do credor. É a ideia da coassunção, ou seja, mais de um devedor. Ou seja, em que situações que isso pode acontecer? Primeiro, uma situação em que 2 devedores se responsabilizam pela dívida do devedor antigo, então 2 novos devedores substituem um devedor, ou a situação em que o antigo devedor continua responsável, mas um novo devedor ingressa. Então não mais o devedor paga 100%, mas se o devedor paga 50% e o outro devedor novo paga 50% daquela dívida. Precisava dessa jornada de direito civil? Se vocês forem pensar quem está no âmbito da autonomia privada, nem precisava, porque tudo que não é proibido é permitido pelo acordo entre as partes. Mas a doutrina quis deixar claro nesse enunciado 16 que pode sim ingressar mais de um devedor, que o devedor original pode permanecer com um pedaço da dívida e assim por diante. Então, quais são as partes de uma cessão de débito? Você tem o antigo devedor, que é o chamado cedente, o novo devedor, que é chamado cessionário, o terceiro assuntor, e o credor, que é o chamado cedido. Professor, os nomes são muito parecidos, são tipo iguais à cessão de crédito? São, os nomes são iguais, só que a diferença é quem é o cedido e o cessionário, e quem é o cedente. Porque na cessão de crédito, o cedente é o credor, na cessão de débito, o cedente é o devedor.
No novo devedor é o cessionário. Na seção de crédito, o novo credor é o cessionário. E o credor é o cedido na seção de débito, enquanto na seção de crédito é o devedor que é o cedido. Só para entender a sistemática, né? Consequência da seção de débito é a substituição do devedor sem alteração da substância do vínculo obrigacional. A obrigação continua a mesma, só que muda o devedor. A seção de débito não é a mesma coisa que a novação subjetiva passiva. Por quê? Vocês já devem estar sabendo, né, que basicamente na novação se extingue a obrigação e surge uma nova. Na seção de débito não há extinção, só se substitui o devedor original por um novo. Como é que se classifica a seção de débito? A seção de débito tem uma classificação parecida com a novação. Em que sentido? Em que você está substituindo o devedor, né? Isso, obviamente, existe uma identidade entre os institutos. Mas, na seção de débito, ela pode ser classificada como assunção por expromissão. Então, o expromitente assume o débito de outro sem a participação dele. Então, você vai ter tanto a assunção liberatória, em que o devedor original vai se exonerar e sai fora, não precisa pagar mais nada, quanto a assunção por expromissão cumulativa, em que o devedor, o expromitente, o novo devedor, ele ingressa como devedor junto com o devedor primitivo. E também temos a assunção por delegação, em que o delegante transfere o débito do delegatário com a anuência do delegado. A ideia de que o devedor, o novo devedor, ele ingressa naquela relação obrigacional com a autorização do devedor antigo. Pode acontecer de o devedor antigo nem estar envolvido nisso, que é o caso da assunção por expromissão. O artigo 300 já vai dizer que, salvo assentimento expresso do devedor primitivo, vai se considerar extinta, a partir da assunção da dívida, as garantias especiais por ele originalmente dadas ao credor. Então você tinha uma dívida original e tinha garantias, tinha uma fiança, tinha uma hipoteca. São as garantias, né? E o devedor primitivo não concordou com essa assunção, ocorreu uma assunção por expromissão. Ocorrendo a assunção por expromissão, as garantias prestadas pelo devedor original somem. Fica sem garantia. Agora, se o devedor original consentir expressamente, que vai ser o caso da assunção por delegação, então as garantias por ele dadas se mantêm. Essa é a lógica. Ele concordou com a assunção, mantém garantia. Ele não concordou com... Quer dizer, ele concordou com a assunção e concordou com a manutenção das garantias, mantém-se a garantia. Ele não concordou com a assunção ou não concordou com as garantias, então as garantias não continuam. O enunciado 352 da 4 de Jornada de Direito Civil esclarece um pouco mais sobre isso. Salvo expressa concordância dos terceiros, as garantias por eles prestadas se extinguem com a assunção da dívida. Afinal de contas, foi um terceiro que prestou essa garantia. Então, obviamente, se eles não concordam, não tem que continuar. Já as garantias prestadas pelo devedor primitivo somente serão mantidas se este concordar com a assunção. Então, a concordância com a assunção faz com que o devedor primitivo, faz com que as garantias prestadas pelo credor primitivo se mantenham. Se não houver concordância, essas garantias não se mantêm. Se as garantias foram prestadas por terceiro, se eles não concordam, se eles não anuem, eles estão fora. Agora, e se eles concordam, eles continuam garantindo aquela dívida. O enunciado 422 vai esclarecer o que significam as garantias especiais. Eu vou até voltar no artigo 300 do Código Civil. O artigo 300 vai dizer que, salvo assentimento expresso do devedor primitivo, consideram extintas as garantias especiais por ele originariamente dadas ao credor. Garantias especiais. O que é isso? A doutrina fala que essa expressão garantias especiais se refere a todas as garantias, quaisquer delas, reais, ou seja, fundamentadas em uma coisa, ou seja, direitos reais de garantia, ou seja, hipoteca, penhor e anticrese, que a gente ainda não estudou, ou fidejussórias, ou seja, fiança, que tenham sido prestadas voluntária e originariamente pelo devedor primitivo ou por terceiro, vale dizer, aqueles que dependeram da vontade do garantidor, devedor ou terceiro para constituírem. Então, essa jornada esse enunciado serve principalmente para se esclarecer. E quando o artigo 3 fala em garantias especiais, não é que existem garantias especiais e garantias comuns. Garantias especiais são quaisquer garantias. Tá, mas não existe garantia comum? Não. Colocou garantia especial ali, ficou uma palavra meio esquisita. E o artigo 301 vai dizer o quê? O artigo 301 vai dizer que se a substituição do devedor vier a ser anulada, restaura-se o débito com todas as garantias, salvo as garantias prestadas por terceiros, a menos que eles conhecessem a causa para anulação. Ok, se ele conhecia a causa da anulação, então ele não vai se beneficiar dessa restauração da dívida original. Ou seja, ele, estou excluído, eu sabia que era nulo, e deixei quieto e tudo bem. Agora, se ele não soubesse que era nulo, esse terceiro está eximido de qualquer coisa. Essa é uma valorização da boa-fé objetiva, porque se a pessoa sabia de algum vício, ela não pode se beneficiar disso depois.
Agora, fala apenas de substituição do devedor vier a ser anulada. Quando a gente fala de anulação, a gente está falando de negócio jurídico anulável. E o negócio jurídico nulo, o que acontece? O enunciado 423 da 5ª Jornada de Direito Civil esclarece sobre o negócio jurídico nulo. O artigo 301 deve ser interpretado de forma também abrangendo negócios jurídicos nulos e a significar a continuidade da relação obrigacional originária, em vez de restauração, porque envolvendo hipóteses de transmissão, a relação nunca deixou de existir. O que isso quer dizer, professor? Gente, a gente vai ter que voltar na escada pontiana. Por quê? Porque o negócio jurídico pode ser existente, pode não ser válido. Ele vai ser existente, mas nulo ou anulável. Se ele for reconhecido como nulo ou anulado, ele não vai produzir efeitos. Então a cessão de débito produziu efeitos? Produziu efeitos. Ah, mas eu descobri que ela é anulável e vou anular. Anulou, ela volta para o plano da validade e daí se torna somente existente, porque não pode produzir efeitos algo que é nulo ou anulável. Nesse sentido, o que acontece? Não se restaura uma relação obrigacional. Porque restaurar dá a impressão que você está falando de uma relação no plano de eficácia. Só que o plano de eficácia não existe mais. Então, a gente está trabalhando no plano da validade da existência. Então, a dívida original nunca deixou de existir, porque aquela cessão era inválida. Então, havendo invalidade da cessão, não existe restauração da obrigação original. O que existe é a continuidade daquela obrigação original. É uma questão totalmente técnica e totalmente de terminologia, mas é importante para a gente colocar as coisas na caixinha e entender como é que funciona. Pelo artigo 302, por sua vez, o novo devedor não pode opor ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo. Isso faz todo o sentido, né? Imagina que você tem como exceção pessoal vício do consentimento. Ah, o devedor original assinou aquele contrato por meio de ameaça, foi coagido. Eu, o novo devedor que tive a cessão do débito, eu posso usar aquela coação lá atrás que competia ao outro devedor para anular aquele crédito? Não faz sentido nenhum. Então é isso que garante o artigo 302. O artigo 303 traz um caso de aceitação tácita do credor, como exceção. O adquirente de imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo o pagamento do crédito garantido. Então eu comprei um imóvel, o imóvel tinha uma hipoteca. A hipoteca estava garantindo uma dívida de um terceiro. Então, eu tenho um imóvel, o imóvel é meu. Só que, se aquele terceiro não pagar a dívida, o meu imóvel vai responder por essa dívida. Essa é a lógica da hipoteca. Se o credor notificado não impugnar em 30 dias a transferência do débito, entender se há dado assentimento. Por quê? Se trata de cessão de débito. Eu tenho a casa, o imóvel que está garantindo uma dívida de outro. Só que eu sei que se esse outro não pagar, é a minha casa que vai responder. E eu vou ficar sem casa. Então eu prefiro pagar o débito do cara. Essa é a lógica da cessão de débito nesse sentido. Então, nesse caso, o credor ele tem uma aceitação tácita. Se em 30 dias ele não impugnar essa transferência do débito, vai se entender que dado assentimento. Mas por que tem essa exceção no sistema, professor? Por que não tem uma regra geral? Que a regra geral não se aplica a tudo. É porque, no caso, a gente está trabalhando com direito à moradia. E isso é um direito fundamental. Então, para garantir a moradia desse terceiro, dessa pessoa que é adquirente do imóvel hipotecado, se altera a lógica geral da cessão de débito em que quem cala não consente. Quando se trata, então, de imóvel hipotecado e assunção de dívida, então quem cala consente. Tanto é assim, o enunciado 353 diz que a recusa do credor, quando notificado pelo adquirente de imóvel hipotecado, comunicando o interesse de assumir a obrigação, deve ser justificada. Então, o credor nem pode dizer que não e pronto. Não, eu quero receber daquele outro e azar. Não, ele tem que justificar porque ele não quer receber do adquirente do imóvel hipotecado. Porque isso violaria o acesso à moradia e pode justificar até mesmo o abuso de direito. O cara está fazendo isso por mero capricho. O que ele ganha com isso? E por fim, ele tem mais uma questão de boa-fé objetiva e teoria da aparência também em um enunciado. O enunciado 424 da 5ª Jornada de Direito Civil. Esse enunciado estabelece que, comprovado se esse reiterado pagamento é feito por terceiro no interesse próprio, produz efeitos equivalentes à notificação de que trata o artigo 303, segunda parte. É a ideia de que, se a pessoa, o credor, está recebendo de um outro devedor de forma seguida, presume-se que ele está notificado e que ele concordou com a cessão do débito. Essa é a lógica da teoria da aparência. Estou recebendo sempre de uma pessoa, então eu tenho que basicamente incorporar que agora o novo devedor é essa outra pessoa. Para fechar essa matéria de cessão de débito, eu só queria deixar claro para vocês, pessoal, que
Por que tem tanta jornada de direito civil sobre isso? Porque a figura da cessão de débito ela é inédita no nosso ordenamento. Ela ingressou no nosso ordenamento pelo Código Civil de 2002. Então, como ingressou no nosso ordenamento no Código Civil de 2002, teve muito comentário da doutrina, o que justifica essa grande quantidade de enunciados de jornada de direito civil. Até para vocês entenderem um pouco a lógica da coisa. Algumas matérias nossas têm pouco enunciado, às vezes nenhum, e algumas têm muitos. A lógica disso é porque essas matérias, esses institutos que são abordados por vários enunciados da jornada de direito civil se devem ao fato de que eles são inéditos no nosso ordenamento. Então a doutrina tinha que debater, porque a situação ainda tem muitas lacunas. Essa é a lógica da coisa. Só para vocês entenderem, né, porque tem tanto jornada de direito civil sendo citada nessa aula sobre cessão de débito ou assunção de dívida. Na próxima aula a gente vai ter uma breve aula, brevíssima aula sobre cessão de contrato e com isso encerrar a unidade 8 sobre transmissão das obrigações. Tá certo, pessoal? Até a próxima.